Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Daqui a pouquinho a gente começa uma live aqui com o Dr. André, o Dr. André Lopes. A gente vai falar sobre a missão médica que ele fez aí recentemente no Moçambique, junto com a IGCS, que é uma organização americana, e ele vai contar isso pra gente. Então já ele vem aqui. Já fiz o convite para o Dr. André. Vamos ver se ele recebe aqui, só reforçar. Pronto. Convidado. Dr. André, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Fernando? Que pontualidade, hein? Às 20 horas. Às 8 é um horário um pouquinho melhor pra gente. É bom? Ah, então tá ótimo. Pra gente também é bom, a gente percebeu aí que dá tempo de todo mundo fazer as suas atividades e parar, né? Para assistir um pouquinho aqui. Tá bom. Tá me escutando bem aí? Eu estou escutando bem. Se alguém não estiver escutando eu, Dr. André, dá um toque aqui. Eu Tá vou ótimo. aproveitar, vou convidar nesse momento as pessoas para assistir a live aqui, nesse aviãozinho que tem aqui do nosso lado direito embaixo. Então, quem quiser, ó, tô mandando aqui para algumas pessoas, e aí quem puder. Tá. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí da live e parabéns aí também por esse trabalho que você tem feito aí, descuidar Pronto. dessas pacientes com câncer de ovário, né? Então, Eu que agradeço, doutora, mais uma vez aí você ter tirado seu tempo aí para falar com a gente um pouco, enfim. E dessa vez é um tema bem diferente, né? A última vez a gente falou sobre cirurgia oncológica e agora a gente vai falar sobre um trabalho que você fez aí recente e que eu fiquei muito curioso aí de saber, enfim, fui acompanhando quando dava aí pelas redes sociais, né? Que é essa missão médica aí, né? Na área da ginecologia e que está por trás dessa organização, né, internacional, a IGCS. Queria que você começasse contando para a gente, doutor, como é que foi essa missão, quem é essa organização afinal, né? então tá bom. O que é, Jesus? Primeiro que esse não foi um trabalho que eu fiz agora. Essa já é, eu acho que é a quarta ou quinta vez que eu vou para Moçambique. Eu até não sei mais nem quantas vezes eu já fui. E esse trabalho já é de um longo prazo. Eu estou nesse programa desde 2018, tá? Então, assim, não foi agora que isso começou. A diferença é que eu não tinha Instagram, então eu Certo. nunca nem sequer mostrei que eu fui. Ninguém Essa que é a sabia diferença. que estava Não, ninguém acontecendo. sabia. E tem uma diferença, o alcance da mídia e da informação, que é bem grande, porque a quantidade de gente que vem conversar comigo, vem querer ajudar sobre esse programa, é impressionante. Então, todo mundo que chega vem me perguntar alguma coisa sobre isso. Até que eu nunca nem sequer imaginei que quisesse ajudar de alguma forma, eu vou falar. Então, esse programa é um programa da IGCS. A IGCS é a abreviação para International Gynecological Cancer Society, que é a Sociedade de Câncer Ginecológico, tá? É uma organização internacional sem fins lucrativos, certo? E esse programa, em Moçambique especificamente, ele começou mais ou menos em 2015, 2016. Quando a primeira dama da ocasião de Moçambique pediu ajuda ao MD Anderson, que é um dos maiores centros de câncer do mundo, nos Estados Unidos, de Houston Hospital, para tentar minimizar os efeitos do câncer de colo uterino, principalmente lá em Moçambique. Moçambique é um país muito carente de tudo, assim, é muito pobre, tudo mesmo. E até então eles não tinham nenhum ginecologista oncológico, nem nenhum cirurgião oncológico, ou seja, não tinha ninguém em grau de fazer uma cirurgia para câncer de colo uterino. O país não tem prevenção, não tem exame de Papa Nicolau a ser coletado, tem o HIV, que é um problema também, então a combinação de HIV e HPV aumenta muito a frequência de câncer de colo. E câncer de colo é de longe a neoplasia mais comum na mulher, muito mais comum do que mama, muito mais comum do que o ovário, do que endométrio e tudo, por conta dessas condições que lá tem. Então o MD Anderson começou a fazer esse programa, começou a ir para lá,
e começou também com um programa que ele tem de ensino à distância, chamado ECO, que nada mais é do que o que popularizou muito na internet, que o Tumblr, a gente discute caso, e por aí vai. Então eles começaram devagarzinho indo. Quem é a cabeça, vamos falar assim, disso tudo é a Kathleen Schmeller, que é uma médica lá da ginecologia oncológica do MD Anderson, e ela conseguiu também montar um programa de rastreamento e prevenção do câncer, junto também com o MD Anderson e com a Rice University, que ou seja, muita gente envolvida, de até mesmo detectar alterações do Papa Nicolau pelo celular, ou seja, um dispositivo óptico que consegue identificar isso. O programa foi crescendo, e nesse meio tempo, mais ou menos aí em 2017, 2018, a IGCS entrou nesse programa porque ela resolveu montar esse programa chamado Mentorship Program, que é nada mais do que levar treinamento, principalmente da parte cirúrgica, a lugares onde não tem um treinamento formal de ginecologia oncológica. Então ele começou com 6 ou 7 lugares, Moçambique foi um desses primeiros. A IGCS, na verdade, pegou os programas que já estavam em andamento, então foi aí que eu entrei nisso daí. Foi aí quando me convidaram para fazer parte do programa, eu estou lá desde 2018. Então a gente vai com missões, que eles chamam de missões, né, que os próprios moçambicanos é que deram esse nome de missão, e a gente treina esses médicos lá. Então a gente conseguiu formar 3 médicos em Moçambique, 3 cirurgiões, 3 ginecologistas, e dar a eles um treinamento de ginecologia oncológica, porque a cirurgia para câncer, você sabe muito bem que é um treinamento muito diferente de um treinamento de cirurgia geral ou de ginecologia geral, é uma coisa bem à parte. Então a gente conseguiu formar esses 3 primeiros, e eles vieram também para o Brasil, eles passaram aqui 2 meses, foram lá no BCC, foram no ICESP, foram para o Hospital de Barretos, foram para o Einstein também. E agora a gente está na segunda geração de médicos que a gente está formando. Então, ao invés deles virem para cá, somos nós que vamos para lá, para eles treinarem nas pacientes dele com as condições que eles têm também. Então, tem sido um programa com bons frutos. Não tem só em Moçambique, tá? Hoje em dia a GCS é o que chama de a menina dos olhos da GCS, esse programa, e ele tem mais ou menos aí uns 20 lugares aproximadamente aí espalhados pelo mundo. Tem no Caribe, tem em outros lugares da África, tem na Ásia, tem no Nepal, tem no Vietnã, então tem um monte de lugar. E, doutor, eu vi aqui que são mais de 3.100 membros, né, segundo o site aqui da própria organização, atuando nesses países, assim, que eles chamam de baixa, média renda, né? Mas principalmente, talvez, de baixa. Qual é o impacto que já, desde que você participou, não sei se você só participou no Moçambique ou em outros países, que isso já surtiu, que efeito já surtiu, assim, para essas pessoas nesse prazo, assim, que é um prazo curto até, né? Tá, eu não participo só de Moçambique, eu participo também de um comitê dentro da IGCS, que é para meio que ajudar essa coordenação dos outros centros, tá? E eu especificamente estou num comitê de escolha de novos fellows, que chamamos, né? Que somos novos residentes. E os programas funcionam bem em outros países, cada país tem uma realidade diferente, tá? Então cada lugar é único, cada lugar tem seus próprios desafios, suas próprias dificuldades, e Moçambique é o que eu vou presencial. Tá? Então, assim, Moçambique, eu estou lá, vou fazer 5 anos que eu estou no programa, e essa foi a primeira vez que eu vi realmente um progresso significativo em cuidado de câncer, ou seja, eu vi algum progresso, porque isso não é um trabalho que você vai lá pontualmente e você resolve alguma coisa, isso é um trabalho, na verdade, de uma vida inteira. Então, só indo para você ver mesmo como Moçambique tem esse problema de pobreza e subdesenvolvido, então leva tempo até você ter um resultado. Então é um trabalho mais ou menos para a vida inteira que a gente vai ter aí. E você falou, essa eu não sabia, assim, você falou assim, bom, eu fui lá, né, a gente não tem... Eu estou fazendo várias perguntas de curioso mesmo, porque realmente aquilo me chamou muita atenção, então eu vou fazer pergunta que para você pode ser óbvia, para mim não é, assim. Muita atenção mesmo. Você falou assim que dessa vez, se você puder até falar quanto tempo você ficou lá, você foi lá presencial, mas então eu imagino que durante o ano você tenha outras atividades dentro desse grupo e que você faz
de Tem, forma virtual. Como é que é isso? tem. É o seguinte, a gente tem reuniões mensais, que são virtuais, que são esse eco. Então, todo sítio, né, todo lugar, todo país tem a sua reunião mensal com os mentores internacionais. Então, tem mentores de vários lugares. Moçambique, obviamente, que foi uma colônia portuguesa e fala português em Moçambique. Então, esse foi o grande motivo de terem convidados médicos brasileiros para ir para lá. Mas, por exemplo, o Quênia tem médico americano. O Vietnã tem médico de algum lugar, acho que o Nepal são médicos da Austrália, e por aí vai com aproximação geográfica e disso também. Então, o modelo de ensino é mais ou menos o mesmo, mesmo que adaptado a cada local. Então, a gente tem reunião mensal com ele. A gente está sempre no grupo do WhatsApp. Então, assim, tem algum problema, algum caso difícil, alguma coisa para discutir, a gente meio que discute quase que online. E a gente vai orientando e eles vão indo e aprendendo nisso daí. Eles começaram a dar resultado, viu? A primeira esterectomia radical, né, que foi para câncer de colo que eles fizeram sozinhos, foi em 2018. Levou 6 anos até eles conseguirem esse treinamento. Então, o resultado tem, mas é um prazo, porque tem toda uma estrutura no país que precisa ser melhorada também. Por exemplo, Papa Nicolau é inexistente. E assim, biópsia, patologista também não se consegue. Então tem uma carência de tudo isso. E assim, óbvio que Moçambique tem outros problemas. Moléstia infecciosa é um grande problema do país. Mas câncer de colo também é. Né? Então, assim, para você montar uma estrutura toda dessa, leva bastante tempo. E você ficou lá, doutor, qual foi a realidade que você encontrou, assim, de, do aspecto, assim, da infraestrutura mesmo, assim, né? Como é que eu vi pelas fotos, parece ser uma Não, coisa bastante precária, se eu vou usar essa palavra, assim, mas parece ser muito precário, se é isso não, mesmo? Tá não, bem um distante pouco do que... deficiente, sim, é um pouco deficiente, sim, de estrutura, de infraestrutura. Já me perguntaram se era um campo de refugiado, Tá. como é que era. Não, não é assim. A gente fica na capital, tá? Então, é um hospital grande, tá? O hospital tem 1.500 Tá. leitos, que é o Hospital de Maputo, o Hospital Central de Maputo é um hospital público, mas ele tem uma certa infraestrutura. Então, assim, ele tem um centro cirúrgico, tem enfermaria, apesar de ser aquelas enfermarias grandes que a gente vê em filme, é aquilo mesmo, bem parecido com aquilo. E ele tem uma certa infraestrutura lá. O que falta um pouco são os insumos que, por exemplo, deveria ser provido, a coisa que se consome, por exemplo, sutura. Sutura estava em falta dessa última vez, então a gente teve que arrumar doação de sutura para conseguir levar lá. Mas tem sim uma infraestrutura básica mínima, instrumental cirúrgico, que são coisas permanentes. A própria sala de cirurgia, eu até coloquei uma foto, tem uma foto no meu Instagram, é uma sala boa até. Mas, por exemplo, algumas coisas faltam nessa questão de reposição que a gente tenta suprir de alguma forma. Doutor, você falou que foi convidado para participar Isso, foi um desta convite mesmo. missão, né, lá atrás. As pessoas que querem, por exemplo, alguém que está se formando aí, um médico aí, e querem participar desse programa, é um convite ou ele pode se Se digamos assim, candidatar. inscrever neste Então, programa, se a gente, candidatar eu exatamente? recebo muitos pedidos disso, recebo pedidos de gente recém-formados. E assim, foi um convite, e a gente acaba tendo muito cuidado. Assim, obviamente, quem quiser participar das sessões online é muito bem-vindo. Mas para ir fornecer o treinamento, a gente toma muito cuidado com essa parte, por quê? Porque são pessoas lá que estão dando os primeiros passos na cirurgia oncológica. Então, o que a gente leva é médicos aqui. Eu não sou o único médico que vai, temos 4 médicos que vão. Tem a Georgia, que vai sempre comigo, o Renato Moretti e o Marcelinho Vieira. Então, são médicos que, na verdade, já têm um treinamento completo, tá? E que são capazes de lidar com situações difíceis. Treinando as pessoas que estão dando os primeiros passos na cirurgia ginecológica oncológica. Então, você tem que ter, primeiro, um certo perfil de querer ensinar, de paciência e de saber lidar com um pouco de adversidade, de ensinar uma pessoa que está, na verdade, começando. Então, uma pessoa que está recém-treinada, recém-formada, que acabou de sair
da residência, essa pessoa para mim não está pronta ainda para ir para ensinar lá em Moçambique. Então a gente leva alguém com um pouco mais de experiência, a gente dá preferência a isso. Em Moçambique temos 6 mentores. Um é a Kathleen Schmeller, que é americana, a Mila, que é de Porto Alegre, da Santa Casa, e está nos Estados Unidos hoje, elas fazem a parte da preventiva, e a parte da cirurgia de câncer invasivo somos nós 4, eu, a Geórgia, o Renato e o Marcelinho. Então a gente prefere alguém que esteja com um pouco mais de experiência, já um pouco mais de rodagem para ensinar a esses novos residentes lá. Mas quem quiser participar das sessões é bem-vindo. Então a sessão é bem acessível, é aberta, inclusive. E é difícil conseguir médicos aí com mais rodagem, com mais experiência aí para participar dessas missões aqui no Brasil, por exemplo? Você mencionou 4 pessoas aqui, parece. Não, Mais eu não algumas, acredito que talvez. seja É difícil, difícil não. as pessoas. Não é. A gente tem médico aqui no Brasil muito bem formado. A ginecologia oncológica é muito forte aqui no Brasil. Então a gente consegue ter médicos aqui bons. É só ter a disponibilidade. E porque também muita gente, eu quero ir para Moçambique, queria ir lá uma vez, tal, assim, mas Moçambique não é ir lá uma vez. Não é uma experiência, na verdade é uma continuidade. Então você tem que estar contínuo com o processo de aprendizagem da pessoa. Então você tem que ter disponibilidade, tem que ter a possibilidade de ir para lá, porque a gente fica lá uma semana, 10 dias. Eu já fiquei lá quase 2 semanas uma vez. Então assim, você tem que parar tudo um pouquinho antes das cirurgias, pelo menos, para poder ir e fica esse tempo lá. Então tem todas essas características de uma pessoa que é os seus mentores, né, que eles chamam, que tenha a possibilidade de ir para lá. Assim. Quem vê a foto não sabe o que tem por trás, né, desse bastidor, né? Como você falou, começou Não, lá em não sabe. 2015, Não, tem aquela continuidade, que é uma responsabilidade e tal. Fica não, meio assim, não é então uma tá, coisa. parece que é aquela coisa meio que pontual, Não, não chegou e é. A gente depois não foi faz, embora e tal. Então né, tem. não é uma coisa pontual, não. A gente é, já há bastante tempo e espero que a gente continue por um bom tempo. Ainda, tá? Não é que a gente fica fazendo, porque eu acho que talvez o perfil das pessoas, a maioria das pessoas começa até a participar, mas depois acaba não seguindo muito em frente. Mas temos boas pessoas que colaboram com a gente, tem patologista que ajuda muito, tem o Gustavo que está sempre nas reuniões, então ele manda uma lâmina para o Gustavo, ele olha e às vezes até dá uma boa ajuda no diagnóstico. Também tem um radiologista que é o Lucas, ele também sempre entra online. Então tem muita gente que está ajudando, sim, mesmo à distância é possível ajudar. Então não precisa você estar lá para fazer tudo. Então a distância às vezes o pessoal já consegue contribuir bastante. Legal. E quem é que colabora com essa organização? Assim, vocês, obviamente, não recebem para estar lá, mas vocês Não, colocam grana também? Ou não, alguém capta isso? A própria organização? Como é que é? a gente é um trabalho totalmente voluntário, eu não recebo nada por isso. A IGCS, ela paga o meu hotel e a minha passagem. Tá? Então, pela IGCS que eu vou. E o MDS também tem um fundo que é oferecido não, um grant, né, um fundo que foi dado pelo governo americano para ser investido em prevenção de câncer na África. Então, uma parte do grupo do MD Anderson é por isso. Os Estados Unidos tem isso, né? Às vezes você investir em saúde de outros países. Então, eles conseguiram um grant, né, que é um fundo que eles investem lá na parte deles. Já o meu não é pela IGCS, mas eles sempre andam junto. E a IGCS é uma sociedade de câncer formada por médicos, tá? Que reúne radioterapeutas, oncologista clínico, ginecologista oncológico e cirurgião. Então ela tem congresso, o congresso dela é anual, e ela serve para N coisas. Então a IGCS atua em várias frentes, sempre com o intuito de melhorar a qualidade do tratamento do câncer ginecológico, em qualquer lugar que seja. É uma sociedade muito legal, eu participo desde que eu acabei meu treinamento, eu sou membro da IGCS. Ela é muito bom de trabalhar lá dentro, então eu recomendo para quem for ginecologista oncológico, cirurgião oncológico, oncologista clínico ou ainda radioterapeuta, também fazer parte da IGCS. É uma organização muito Isso, bem isso, idônea. ah, muito bom saber disso. E isso também dá uma, digamos assim, é,
experiência para atuar na prática, assim, para vocês? Porque vocês lidam com casos bastante peculiares, etc. Assim, isso ajuda muito, né? Imagino, né? Para o dia a dia aqui mesmo no Brasil. Ajuda, assim, toda trabalho que você faz, eu acho que é um aprendizado. Então, tudo que você está fazendo, você aprende alguma coisa. É, a gente lá acaba operando casos que, por exemplo, não, radioterapia, por exemplo, outro problema, não tem, tem um equipamento de radioterapia no país só, para tratar todo mundo e todos os tipos de câncer. Caramba. Então, a fila é muito grande. E Então, a fila lá chega essa tipo fila é interminável, então. Desculpa interminável. Não interromper, tem mas deve ser uma fila interminável de pessoas. interminável, é de 8, 9, 10 meses que fica essa fila. Não. E, assim, às vezes não dá tempo. Então, por exemplo, algumas abordagens que são feitas para câncer de colo, por exemplo, que aqui a gente mandaria direto. Hoje o tratamento para câncer de colo, só os casos muito, muito iniciais é que a gente faz a cirurgia. Tá? O restante acaba indo para a radioterapia mesmo. Lá, casos mais avançados, a gente costuma operar por conta dessa fila da radioterapia. Então, existem essas situações sim. Por exemplo, a gente operou agora uma menina super jovem, ela teve um grande, ele ter enviamento à radioterapia, mas não dá para ela ficar na fila. Então, a cirurgia era possível de ser feita, então acabou ela indo para a esterectomia mesmo. Né? Então, é melhor, às vezes, você fazer isso e você adapta a situação que você está lá. Às vezes, quimioterapia neoadjuvante, até conseguir chegar na fila da radioterapia, então tem uma certa de particularidades que a gente tem. Então, é por isso que a gente, quando escolhe algum mentor, é ideal que alguém que já conheça o programa, alguém que já saiba como funciona as coisas aí nesses lugares. Chega a ser triste às vezes. Eu imagino, né? Enfim. É. E doutor, assim, eu me lembro aqui acompanhando essa missão aí, né? Que no dia 4 de fevereiro você postou uma foto, foi bastante emblemática. Lá você falou, aqui é 4 de fevereiro, Dia Mundial contra o Câncer, um monte de gente posta, um monte de coisa e tal. Você estava lá finalizando, se não me engano, esse trabalho aí, muito, muito bonito. É, Aí fico pensando, assim, né? Tem por trás disso aí um grande centro americano, né? Que atua com oncologia e tal. Tá longe dessa realidade, assim, pelo que você vê lá na prática, depois vem aqui para o Brasil, tal, todo aquele discurso de colaborar para minimizar ou, enfim, prevenir de uma forma mais ampla e tal, aquele discurso e aquilo que você vê na prática. Aqui no Brasil também, lá é muito só discurso, enfim, é muito distante uma coisa da outra. Não, lá é muito distante, lá é praticamente inexistente, assim. Então, assim, lá você tem noção, o Papa Nicolau não existe, o rastreamento e o exame para ver lesões pré-malignas de câncer de colo era feito com vinagre, então que é o ácido que se fazia. Então, Caramba! isso não existe lá, entendeu? Então, é desse nível ainda de coisa. Então, assim, com todos os nossos problemas assim que temos no Brasil, é, você vê que o SUS realmente é uma boa opção ainda de tratamento, mesmo com todos os problemas que a gente tem. Então, assim, de uma maneira ou de outra, pelo menos aqui em São Paulo, eu sou de Maceió, e Maceió tem um pouco mais de dificuldade, mas aqui em São Paulo funciona razoavelmente bem. Então, se você entra na UBS com uma biópsia de câncer, você acaba sendo encaminhado para algum lugar, você vai. Então não é que você, às vezes demora, mas você não fica sem assistência nenhuma, entendeu? Então a gente tem muito que melhorar aqui no Brasil, sem dúvida, tá? Isso não resta dúvida, mas que a gente tá, não estamos tão ruim assim, entendeu? Mas poderia ser melhor, óbvio, tá? Mas realmente é uma coisa que só vendo mesmo para que são coisas inexistentes lá que a gente nem sequer imagina que isso ainda possa acontecer. Como você falou assim, não tem Papa Nicolau, né? Não é feito Papa Nicolau. Por que que não é feito o Papa Nicolau? Enfim, Porque não tem quem ninguém. O faça. Não que tem quem chegue para acontece? fazer. Não há A quem paciente não faça. chega, não há quem Ah, faça, a entendi. paciente não consegue ter acesso à saúde. E mesmo que ela tenha acesso, não tem quem veja a lâmina, então não tem quem colete, não tem quem faça nada. Então é muito, muito Nossa. complicado. Então, aqui eu, particularmente, sou defensor do SUS, e de uma maneira ou de outra, aqui a gente ainda consegue fazer alguma coisa. E eu trabalho no SUS aqui, tipo, uma boa parte das minhas pacientes são do SUS, eu não pretendo deixar de atender SUS. Eu gosto.
E aqui a gente consegue dar algum tratamento de qualidade. Pelo menos aqui em São Paulo a gente consegue fazer alguma coisa boa nesse sentido lá. Lá é complicado. Então, às vezes, a gente vai pegar casos que estão avançados, casos que a gente não consegue fazer muita coisa. Isso acontece. E, doutor, Mas o que vai qual é o melhorar sentido? mesmo é a vacina, tá? Então, assim, porque o Papa Ah, Nicolau, verdade. muita gente fala, vou fazer meu preventivo. Mas o Papa Nicolau não é preventivo. Papa Nicolau é rastreamento precoce. Então, prevenção são tipo, é você parar de fumar, é você ter bons hábitos de saúde, ter vacina, tá? Então, assim, por exemplo, o que vai melhorar a situação lá mesmo vai ser vacina. Então, tem um programa para lá ficar vacinar. Então, aqui mesmo no Brasil, a nossa cobertura vacinal para HPV é muito baixa. Gira em torno de 40% a 50%. Por quê? Porque surgiram crenças que a vacina fazia mal, que a vacina dava paralisia, etc. E é baixo. Então a gente pode melhorar isso muito. Né? Então, tem coisa para a gente melhorar bastante. E no Brasil É, a gente chegou temos nesse diferença pé, né, assim. doutor? Aqui em São Paulo é uma coisa do SUS como funciona. Se você for para o Nordeste, é outra coisa completamente diferente. Opera de forma diferente, né, também, exatamente. É, assim, a gente sabe que tem a questão das filas, mas também tem esse outro lado, né, assim, isso vale a gente lembrar, né, assim, tem vacina disponível e as pessoas também, acho que se estimulou muito isso, etc. Agora é um trabalho de, faço até essa pergunta para você, qual é o trabalho agora, assim, né, de, digamos assim, virar esse jogo para mostrar que isso poderia, como você falou, prevenir mesmo, enfim, salvar vidas, etc. Para Moçambique especificamente, que eu acho que é a mesma coisa que se aplica aqui no Brasil, a gente tem que chegar, tem que atuar em todos esses nesse momento. Na vacina, no rastreamento e no tratamento. Então, tem que atuar nessas três situações. Aqui no Brasil também é a mesma coisa. Quanto mais vacina você der, melhor vai ser a população daqui a 10, 20, 30 anos. Então, a gente tem que pensar a longo prazo como é que isso vai vir. Então, tem que ser um trabalho todo feito nesse sentido. Exatamente. Tem gente comentando aqui, deixa eu só ver se tem um. Eu, como mãe de paciente de câncer de ovário, fico consternado de saber sobre a realidade de pacientes dos países africanos. A gente também, principalmente aqui em Natal, doutor Ali Barreto, especialista em cirurgia de câncer de ovário, enfim, está comentando Então, aí. câncer Mas de é isso ovário aí. lá tem pouco, Fernando, porque a, a expectativa de vida é muito baixa. Então, quando eu comecei aí, a expectativa de vida girava em torno de 49, 50 anos. Então, são coisas assim Meu inacreditáveis. Deus do céu, Agora assustador. aumentou um pouquinho, recalcular e está em 60 e poucos anos. Mas assim, não dá tempo da paciente ter câncer de ovário. Então a gente Não opera um dá ou tempo. outro lá que vinha. Não, não chega a isso, não chega. Então é desse coisa que acontece. Mas teve melhores, então eles têm um esforço em fazer isso. Só que é preciso muita coisa. Então é um trabalho da vida inteira até conseguirem melhorar. E, doutor, qual é o sentido de você fazer parte disso? Assim, como é que você gostaria de saber como é que você se sente assim, fazendo parte de um grupo desse, de um trabalho tão incrível como esse, assim? Para Eu você, me qual é sinto a muito bem, sua. é muito, muito gratificante de você poder fazer isso. Porque, olha, eu morei no exterior, tive uma bolsa para fazer treinamento em cirurgia no exterior, tá? Então, assim, a bolsa, eu fiquei na Itália, era para alguém que não era da União Europeia, especificamente. Então, não era para nenhum italiano, não era para nenhum inglês, era para quem era de fora, ou seja, que é a pessoa que vai voltar para o seu país. Então, hoje, eu opero um monte de gente aqui, eu ensino um monte de residente. Então, eu tive vamos dizer assim, um presente, um incentivo lá atrás, quando eu estava acabando a minha residência e tudo. Então, você, na verdade, você está retribuindo a mesma coisa que você, a mesma chance que você teve um tempo atrás. Então, quantas pessoas será que eu não opero aqui, que eu não ensino e que isso vai se multiplicando? A mesma coisa você com eles. Então, já é a segunda geração de residentes. Então, já são 5 pessoas que a gente está treinando. Então, num país que não tem ninguém, você ter 5 É já é muita coisa, entendeu? bastante, né? É Já, verdade. já melhora, não é o ideal. Mas É, assim, até eles conseguirem andar por eles mesmos, acho que vai formar um grupo de 10, 12 pessoas, pelo menos, entendeu? Então, é muito gratificante isso. Eu faço de boa vontade mesmo. Eu tenho bastante orgulho desse trabalho. E eu gostaria também de fazer alguma coisa parecida no Brasil. A gente sei que tem lugares aqui que não têm o mesmo acesso de saúde. Norte e Nordeste não é a mesma coisa que tem aqui no Sul e Sudeste. Moçambique aconteceu na minha vida
E eu topei porque era uma coisa que já estava meio pronta. De montar alguma coisa aqui parecido no Brasil, eu tenho sim. Mais pra frente, um pouquinho. Você sabe que hoje eu estava pensando, né? Falei, mais tarde eu vou conversar com o doutor André e tal. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, esse homem pode fazer um negócio aqui no Brasil muito incrível, assim, né, nesse sentido. Assim, não sei quanto que a própria classe médica, qual é o andamento disso, como é que se mobiliza para fazer um tipo de coisa assim, mas é algo muito interessante mesmo, né? Assim, é necessário, além de tudo, né? Então, eu vejo algumas missões, que a gente chama algumas coisas disso, de gente que vai pontualmente para alguns lugares. Então, eu conheço gente que já foi para o Amazonas, eu conheço gente que vai para o interior de São Paulo, para o interior da Bahia. E são coisas parecidas, tá? Mas não são iguais, mas é uma coisa mais geral. Mas eu acho que é uma coisa factível, sim, de ser feita aqui no Brasil também. O que precisa de organização, né? Então, é só a gente se organizar um pouquinho que dá para conseguir. Se organizar dá certo, né? Tudo direitinho. Pô, conte Dá comigo, hein, certo. doutor? Tô aqui para o que É, precisar a no IGCS sentido. ajuda bastante porque coordena, então ela coordena as reuniões. Então tem uma secretária chamada Susan. A Susan faz tudo. Então ela coordena as reuniões, É mesmo. manda caso para a gente, cobra caso dos residentes. Os residentes têm que preencher um arquivo com todas as cirurgias que eles fazem, entendeu? Então assim, não é que é uma moleza, não. Tem um trabalhão por trás É disso um tudo. trabalho E duro e sério, com tem, e certeza. tem muita gente também. Por exemplo, dessa última vez nós fomos em 25 médicos para lá. E tem as outras especialidades também. Tem mastologia, tem o IDAN, que foi de Barretos, o pessoal do Daniel, o Cosa, da urologia foi, o Wellington também foi, o Wesley, da urologia. Então, assim, são gente de várias outras especialidades que vão tentar também dar uma certa melhoria lá no pessoal. No cenário. E, doutora, assim, no Brasil aqui, qual é o pior, qual o lugar onde o cenário é pior aqui na ginecologia no Brasil, assim? Para câncer de colo de útero, se eu não me engano, é o norte. O norte é onde Região tem norte. mais prevalente por habitantes a região, acho que é o norte. Tá certo. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para mandar, senão eu acho que a gente falou sobre tudo, não sei se você lembra ou quer falar de alguma coisa aqui que ficou de fora. Tem Nossa, aqui pois a não vi, Mayra sempre tá tem falando alguém aqui, perguntando aqui. nós Olha, médicos tem de Maceió, sim, a Maíra. Maíra é minha colega lá de Maceió, ela é ginecologista, ela está Maíra, lá. desculpa. É a Maíra. Uma colega ginecologista está lá em Maceió e faz um bom trabalho lá também. É isso, assim. Faltou a gente entender algum tema aqui, doutor, mas acho que deu para entender o que que é a IGS, quem quiser também entrar no site lá, A vale a IGCS é pena. só para médicos, assim, IGCS. IGCS, é mais médicos profissionais de saúde. E ela tem melhorado bastante. Então tá certo. Doutor, obrigado pela conversa aqui, pelo bate-papo, da gente entender o que que é essa organização, o que que é esse trabalho que você fez. Quero te parabenizar mais uma vez, assim, acompanhei e acompanho suas redes sociais, acho você, pelo que eu sei, pelo que as pacientes me dizem, uma pessoa fora da curva, assim, no sentido da Ah, obrigado. humanidade. Então, e isso a gente tem que considerar, porque isso aqui vale muito. Tá Ah, bom? E obrigado. obrigado por Eu falar fico feliz mesmo. mais uma vez aqui com a. Tá bom. E qualquer coisa, se alguém tiver com alguma dúvida ou quiser contribuir, quiser ajudar, pode mandar uma mensagem por direct e sou eu mesmo que respondo, tá? Um dia desse alguém me perguntou, quem é que responde tudo? Aí, não, sou eu mesmo aqui que respondo tudo. Eu quase postei uma foto minha na hora, mas sou eu mesmo. Então, pode mandar por direct que a gente responde. É verdade, até fiquei pensando nisso dia. Eu falei, eu vi os seus stories que você estava replicando, mande uma pergunta e tal. Daí eu falei, é verdade, essa hora eu falei, só pode ser ele respondendo, né? Porque o negócio é técnico, não tem quem seja, Então, né? eu tava no lado você tem que ir por Angola, não é um voo fácil também não, você tem que sair daqui para Angola, de Angola espera lá, aí depois você pega, troca de avião e por aí vai, então é uma jornadinha até chegar lá, É uma não tem voo Uma direto. jornada, exatamente. É Tá cansativo, mas certo. é muito gratificante. É muito gratificante, com certeza. Doutor André, obrigado mais uma vez. Fernando, Obrigado quem obrigado, né, assistiu. Vou pelo salvar essa convite. live
Por favor. Depois as pessoas pode mandar para as pessoas e eu vou colocar também em breve ela aí no Spotify e aí todo mundo pode ouvir também se achar melhor. Combinado, então. Muito obrigado. Combinado? Um abraço, doutor. Um abraço, até mais. Obrigado, tchau.